Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre transformação digital na área de vendas. A ideia desse bate-papo é trabalhar alguns conceitos em torno de exemplos. Muito bem. A ideia, o conceito de transformação digital está muito associado à aplicação de algumas soluções tecnológicas com o objetivo de melhorar processos ou mesmo redesenhar modelos de negócio. Então, a nossa ideia hoje é caminhar ao longo de 10 exemplos e explorar algumas oportunidades que diferentes empresas já implementaram, tá bom? Vou te lembrar para curtir aqui embaixo o nosso vídeo, assim ele ganha um pouquinho mais de visibilidade. Se você tiver interesse também, inscreva-se aqui no canal do Sebralog no YouTube. Toda semana a gente tem alguma novidade aqui, você vai ficar sabendo, tá ok? Muito bem, então vamos direto ao ponto. Uma primeira oportunidade sobre transformação digital associada à área de vendas tem a ver com a diversificação de serviços. E eu vou dar um exemplo para vocês. Muito se fala sobre o impacto no setor das seguradoras, um impacto negativo. Olhando no horizonte um pouquinho mais à frente, pensando num cenário com veículos autônomos e uma promessa de queda de quase 90% no índice de fatalidades no trânsito, essas seguradoras vão se tornar praticamente obsoletas, ou pelo menos o tamanho do negócio deles tende a diminuir bastante. Mas vamos imaginar no meio termo, ah, antes e muito antes do veículo autônomo ser disseminado em larga escala e ser a primeira opção de serviço, vai ter um cenário em que sensores que vão permitir dados, sensores colocados nos veículos, saídos da montadora, vão ser colocados de forma a capturar dados de geolocalização, as rotas percorridas, vão cruzar horários, vias, velocidades, a forma como os freios são utilizados, a forma como aquele motorista exige mais ou menos do motor do veículo. Ou seja, com todos esses dados, a montadora que até então ganhava a partir da venda do veículo, ela vai oferecer um serviço altamente customizado, sob medida, de seguros. Então, esse seguro que hoje é uma outra empresa que realiza, a montadora vai absorver esse tipo de serviço de forma a diversificar o seu portfólio. Em grande parte, ela tenta oferecer esse serviço combinado, né, na forma de parceria, mas vai absorver. Então, fala-se muito de uma queda da demanda de venda do setor automotivo no longo prazo, uma nova geração utilizando veículos compartilhados, não é verdade? Então, essa passa a ser uma alternativa. Então, a transformação digital de diferentes formas, em diferentes indústrias, pode ajudar na diversificação de serviço. Muitas vezes, migrando da venda de produtos pontual para a comercialização de serviços de pós-venda, garantia, gerenciamento de risco, algo que garante uma receita contínua para essas empresas até então acostumadas a comercializar produtos. Bom, no segundo exemplo, eu trago aqui para vocês o caso de uma grande rede de varejo britânica, chamada Tesco, que quando entrou na Coreia do Sul, utilizou a bandeira de Home Plus. O Tesco Home Plus, o que eles fizeram? Eles aproveitaram o comportamento do consumidor sul-coreano, que é um comportamento bastante avesso a fazer compras em supermercados. Então, eles colocaram quiosques, lojas e painéis nas estações de metrô próximos do local de trabalho. Então, no final do dia, quando esse trabalhador sul-coreano e consumidor estava aguardando o seu trem na estação de metrô, ele poderia, com uma tecnologia muito simples, né, com o uso de QR Code, fazer a aquisição de itens de higiene pessoal, de alimentos, produtos de consumo, toda a diversidade que normalmente a gente tem numa loja. Muito bem. Ah, em função dos dados capturados quando o consumidor baixou o aplicativo no seu celular,
o Home Plus ele sabe mais ou menos o tempo em que ele gasta daquela estação de metrô até a casa dele. Então, vocês concordam, né, que se baixa o aplicativo e nos termos de uso fala: "Olha, eu vou monitorar onde você está". Então, vamos supor que um consumidor tenha acabado de, comprar, um sabonete, um alface, um pedaço de carne. E ele fala assim: "Bom, esse consumidor ele precisa de cerca de 40 a 50 minutos agora até chegar na casa dele". E o compromisso dessa rede é que o produto será entregue na sua casa depois que você chegar nela, porque ele sabe o momento que você chegou, em até 2 horas. Então olha a conveniência. Com essa estratégia, a base de consumidores cadastrados no ecossistema do Home Plus aumentou em 76%. E aí esse ecossistema pega aqueles que já faziam compras online com aqueles cadastrados nos programas de fidelidade em loja física. Ou seja, a quantidade de clientes aumentou, houve uma diversificação e só no ambiente online as vendas aumentaram 130%. Não é que não houvesse experiência online, havia essa experiência. Só que essa experiência tocava um outro momento da jornada do consumidor. Veja bem, não é mais a tecnologia, não é nem o canal de venda. É o micro momento do consumidor que foi escolhido para que aquela tecnologia, aquela solução fosse colocada lá. E isso fez também com que aumentasse a fidelização desses consumidores com a marca e as vendas nas lojas físicas também cresceram. E olha, cresceram sem abrir lojas, tá? Cresceram pelo vínculo, pela fidelidade com a marca. Muito interessante. Então, uma diversificação da base de clientes, e um aumento das vendas, inclusive na loja física. É um canal ajudando o outro. O terceiro exemplo é da Louis Dreyfus. É um projeto que trabalha uma solução de blockchain. Vocês estão percebendo que são soluções bem diferentes, né? No exemplo anterior, a gente tem IoT, a gente tem o uso de sensores, a gente tem algumas soluções de analítica prescritiva para fazer a roteirização, e agora vem uma solução baseada em blockchain, que nada mais é do que uma outra maneira de armazenar dados, mas o blockchain ele é um ecossistema formado por subsistemas que atuam de forma concorrente, concomitante e oferece uma série de benefícios. Por exemplo, esses dados armazenados, eles são imutáveis, ou seja, ficam livres de fraude. Você se desobriga de ter um agente intermediário que dá credibilidade à transação. Olha, não precisa mais ter a figura do banco que fala: esse cara aqui tem crédito, então eu estou transferindo do A para o ponto B. Muito bem. Com a utilização de blockchain e um tipo de solução que é um código programado que atua em interface com blockchain chamado smart contract, contratos inteligentes, a Louis Dreyfus conseguiu reduzir muito o ciclo de negociação na comercialização de commodities, e isso envolvendo diferentes agentes financeiros. Então, é transparência nos dados, velocidade, confiabilidade, acessibilidade, auditabilidade, de tal forma que o momento de concluir a transação comercial atua de uma forma muito mais ágil, com menos insegurança em todas as partes envolvidas. Se você quer saber um pouquinho mais sobre blockchain para executivos, uma visão mais estratégica, tem uma aula nossa aqui no canal, como também tem uma aula sobre aprendizagem de máquina, machine learning, para executivos, para gestores, também uma visão um pouquinho mais estratégica. Dá uma olhadinha, procura que você vai encontrar, tá bom? Um quarto exemplo, esse é um exemplo de uma iniciativa da Cargill nos Estados Unidos. Eles têm uma área chamada Digital Insights, né? A ideia do insight digital é quando você cria mecanismos para te dar visibilidade, para te permitir a descoberta de conhecimento, para que você entenda o que está acontecendo nos seus processos, nos seus ecossistemas. Essa área atua muito forte, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, na gestão de fazendas em diferentes aspectos. E qual o grande benefício? Permitiu que com aqueles ativos, com aqueles recursos, com aquela infraestrutura, equipamento, maquinário, animais, pessoas, a produtividade média da fazenda crescesse em torno de 12%. Então a gente está permitindo o quê? Um aumento do lado da oferta. Isso permite que a área comercial consiga também
trabalhar junto com a sua base de clientes para que venda mais. Tem um outro lado muito importante que a gente está falando aqui, que está associado à força da marca. No momento em que a gente fortalece a marca, a equipe comercial passa a ter uma argumentação mais favorável. A John Deere, nas suas máquinas de campo, que são utilizadas no ambiente da agrícola, eles hoje trabalham com sensores que capturam dados desse equipamento em uso no campo. A inclinação do campo, a umidade, qual foi o espaçamento médio entre cada semente que foi depositada por uma colheitadeira, e esses dados capturados voltam para modelos de aprendizagem de máquina para os seus times de pesquisa e desenvolvimento, que são utilizados no desenvolvimento da próxima geração de equipamentos. Ou seja, a gente está falando da construção de uma argumentação associado ao fortalecimento da qualidade do produto. E aí a área comercial entra também com toda essa estratégia de vendas e que permite, inclusive, precificar um pouco melhor o produto. Então a gente está vendo que muitas vezes a estratégia de dados que a transformação digital oferece para a organização vai permitir que aquele mesmo produto, aquele mesmo item, possa ser comercializado por um valor um pouco mais alto. Bom, previsão de demanda é algo assim fundamental. Uma estratégia da Danone, alguns anos atrás, coordenou 4 áreas: o time de vendas, o de previsão de demanda, o time de planejamento contábil e a área financeira. E utilizaram técnicas de aprendizagem de máquina para previsão de vendas, para o forecasting, que permitiram a redução do erro da previsão na ordem de 20%. E mais ainda, aí vem o ponto importante, a qualidade do estoque melhorou. Então, a equipe comercial, quando está lá vendendo com o distribuidor, um varejista, um key account, ele passa a encontrar um cenário em que as rupturas, o out of shelves, reduziu em até 30%. Então, você começa a ver que a transformação digital ela traz uma robustez na gestão dos processos e, como consequência, cria um ambiente de negócio favorável a vender mais, vender melhor, vender por um pouco mais de rentabilidade, com preço um pouquinho mais alto, a um custo mais baixo, como a gente vai ver também daqui a pouquinho. Tá? Luxótica, muito forte no setor de comercialização de óculos, de armações. Tá? Também lançou um projeto fortíssimo de inteligência artificial na previsão de demanda, principalmente no lançamento de novos produtos. Essa iniciativa permitiu que reduzisse em 10% o erro na previsão de vendas de novos produtos. Melhorou, reduziu em 10% o nível de estoque. E aí o ponto-chave, de novo, a qualidade do estoque. Existe um conceito chamado de back order, né? São aqueles pedidos que entraram na companhia, mas o estoque não está disponível e está aguardando. Se a gente não conseguir atender a tempo, provavelmente o cliente vai desistir desse pedido. Então, o que está em back order é um pedido posto colocado que está pendente de entregar. Com essa iniciativa, a Luxottica reduziu em 80% o impacto das back orders no seu negócio. Gente, isso é muita coisa. Por quê? Está associado à venda perdida, está associada a não faturamento. A capacidade de converter o pedido que chegou numa entrega, consequentemente numa receita, e ter o retorno no investimento sobre toda a cadeia de valor, isso é fundamental para as organizações. O oitavo exemplo, no início do ano de 2019, o McDonald's comprou uma empresa de Israel chamada Dynamic Yield. É uma empresa especializada em inteligência artificial que tende a revolucionar o negócio do McDonald's. Mas um ponto-chave, ela veio para acelerar um processo que já existia. Muitos de nós já experimentou o autosserviço nas lojas do McDonald's, principalmente quem já esteve nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. A Ásia está fortíssima nisso. De tal sorte que no momento em que você chega no quiosque e vai para um totem de autosserviço, no momento que você se identifica, você pode se identificar pelo seu ID, pelo seu RG, ele vai automaticamente te recomendar um ticket de compras com um determinado conjunto de itens. E esse ticket de compras está muito alinhado com o seu comportamento histórico. Opa, eu sei o que você comprou, estou te fazendo uma recomendação, porém, normalmente tem um ou outro item acima.
Então ele tenta aumentar em 3, 5, 10% o ticket médio através dessas recomendações, tá? De novo, é uma estratégia de inteligência artificial. Red Bull nos Estados Unidos tem reduzido ruptura no ponto de vendas. Como que isso está acontecendo? Imagina uma loja de conveniência dessas que tem postos de gasolina, você tem um cooler, um refrigerador ali. Esse cooler você coloca sensores e esses sensores capturam o peso do cooler a cada minuto, a cada segundo. Esse relatório vai para o time de atendimento a vendas, que fortalece o relacionamento e dados com o time de trade marketing. Então, no momento em que alguém do time de vendas vai visitar aquele estabelecimento comercial, ele sabe de fato quanto tempo ao longo daquela última semana, última quinzena, esse cooler ficou desabastecido. Imagina que ele tenha no relatório falando assim: olha, em 60% do tempo, o cooler daquela loja de conveniência ficou com uma ocupação abaixo de 50%. Ele vai gastar um tempo ali, ele vai treinar, ele vai reforçar a importância do procedimento de ressuprimento, ele vai oferecer uma bonificação melhor. Então, ele vai tentar incentivar para quê? Para que aquele cooler esteja sempre cheio com a melhor apresentação, para que venda mais. Por outro lado, se ele sabe que num determinado estabelecimento comercial, ele tem uma apresentação impecável praticamente o dia todo, e a cada unidade vendida tem uma reposição, a apresentação está perfeita, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai recompensar, ele vai premiar, ele vai chegar naquela loja e vai dizer: olha, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, está aqui uma premiação, ótimo. E vai ficar pouco tempo lá, rapidinho, ficou o tempo e já parte para outra. Ou seja, ele começa a ganhar produtividade no roteiro. Então, a equipe de vendas ganha produtividade no roteiro, treina quem precisa ser treinado, porque tem dado preciso. É uma maneira de reduzir ruptura de vendas no médio, no longo prazo, de forma perene. E aí, vamos pegar um 10º exemplo. Esse exemplo está associado com a Carpigiani. A Carpigiani é um fornecedor de máquinas de sorvete muito comuns na rede do McDonald's, por exemplo. Só na rede do McDonald's eles têm mais de 8.000 equipamentos de 300 modelos diferentes. O que eles têm? Vários sensores, de novo, é uma máquina com sensor, então vira uma máquina inteligente, é um smart, né? Então é uma máquina smart. Essa máquina smart captura sinais e envia para uma central que fica no norte da Itália. Lá no norte da Itália, esses sinais indicam se o equipamento está funcionando adequadamente ou não. Por exemplo, se os sensores perceberem que a densidade da massa está começando a reduzir e que provavelmente daqui a alguns minutos o sorvete vai estar saindo derretido, ele já manda o sinal de correção para algumas peças, para alguns componentes daquela máquina, e ele se autocorrige. E mais, através de alguns modelos preditivos, ele consegue enxergar que essa falha vai acontecer daqui a algumas horas. Se vai acontecer daqui a algumas horas e não é possível que o sistema autônomo faça autocorreção, ele aciona a equipe de manutenção. De tal maneira que, seja pelo ajuste autônomo, que evita que a máquina tenha problema e garante naquela loja o faturamento, seja pela identificação da necessidade de enviar alguém do time mecânico que vai fazer a manutenção daquela máquina. E aí já envia, o time de manutenção já chega muitas vezes antes do problema ser perceptível. Mas peraí, a máquina não está com problema. Ela não está, mas ela vai ficar, porque a gente já recebeu os sinais. Então a gente está evitando a ruptura do fornecimento no ponto de venda. Isso, do ponto de vista do lojista, é garantir faturamento, é garantir vendas. Então, como vocês podem ver, pessoal, a aplicação de técnicas de transformação digital na área de vendas permite a melhoria de processos e permite a mudança de modelos de negócio, permite a diversificação de fontes de receita, a redução de custos, as oportunidades são muito grandes. Então é muito importante que tenha uma visão integrada de médio e de longo prazo para que a gente aproveite todas as oportunidades. Espero que você tenha gostado. Não deixa de curtir aqui o vídeo, inscreva-se no nosso canal e até uma próxima oportunidade.